eu conto com você. Então mande a sua pergunta pelo telefone ou pela internet, porque hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Por isso eu convidei o hepatologista Marcos Daniel Santos para falar para a gente sobre isso, que além da importância do teste do pezinho, o laboratório também oferece o teste de sexagem fetal. Os dois testes oferecem a importância de você diagnosticar doenças. Obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu quero começar pelo teste do pezinho. Já é falado isso, né, toda vez, mas é importante que as mães tenham essa preocupação. Quanto tempo após pode ser feito esse teste? O teste do pezinho, o interessante dele é ser feito até o 5º dia de vida da criança. Pode ser feito a partir das primeiras 24 horas, mas a partir do até o 5º dia é o ideal. Mas ele pode ser feito com até 30 dias. Algumas doenças que poderiam ser diagnosticadas e tratadas mais rapidamente que limitam esse tempo. Mas até em 3 meses após a gente ainda consegue fazer o teste do pezinho. Agora, algumas doenças perdem a oportunidade, mas as outras são contempladas. Existe um grupo de doenças, existem tipos de grupos, não é isso, assim, de doenças? Eu posso pedir um teste mais ampliado ou um teste básico? Né? O programa de triagem neonatal é um programa do governo nacional, né, que inclui atualmente 3 testes que são considerados básicos. Né, o da fenilcetonúria, a da pesquisa das hemoglobinopatias e do hipotiroidismo congênito. Esse é o que é oferecido nos postos de saúde, nas maternidades públicas. Porém, existem outros testes que abrangem doenças, por exemplo, do metabolismo, outras doenças genéticas, doenças enzimáticas, que a gente chama, são os testes avançados, né, ou ampliados, que estão disponibilizados nas redes particulares. Quer dizer, essas doenças diagnosticadas precocemente são possíveis de ser tratadas? Sim. Vamos usar o exemplo do hipotiroidismo congênito, que é uma situação que a criança nasce sem o hormônio, sem a produção adequada do hormônio da tireoide e torna-se uma criança que tem demência, por exemplo. Se a gente consegue descobrir que essa criança é deficiente no hormônio, a gente começa a tratar, ela não tem os problemas mentais, por exemplo, que a doença traz. A mesma coisa, doença falciforme, que é um problema genético transmitido dos pais para o filho. E se a gente atua nessa criança com rapidez, né, a partir dos 6 meses de idade, a gente diminui a mortalidade dessa criança. A chance da criança morrer é maior. Se a gente consegue começar o tratamento, a gente diminui a mortalidade. Então, é um teste de extrema importância. Nos outros testes também, você consegue descobrir alguma deficiência ou algum problema que tem que ser tratado, acompanhado, visto mais vezes, né? Então, não vai ser aquele acompanhamento normal que a criança tem, de mês em mês, etc. Mas, de repente, semana em semana, tratamentos, remédios. Isso é da importância desse teste. Olha, é importante também, eu quero dizer como mãe, né, que as mães não tenham medo, assim. A criança vai chorar, porque, claro, é um incômodo, que é um furo que você vai fazer no pé, né, do seu filho, mas é algo para o bem dele. Então, assim, vai ser preciso coletar essa amostra de sangue, né? É rápido, não é demorado e sofre, mas passa, não é verdade? Eu gostaria de falar também para as mães, principalmente os pais que ficam mais nervosos, os homens ficam muito nervosos. O nome chama teste do pezinho porque é mais fácil uma criança recém-nascida levar uma furadinha no pé, do ladinho da planta do pé da criança, que inclusive a criança tem muito mais sangue quando nasce do que o adulto, proporcionalmente, então fica fácil de fazer a retirada do sangue através de uma furada no pé. Então a gente colhe esse sangue em papel filtro. Então esse sangue tem que ser suficiente para cobrir uma circunferência do papel. Mas o sangue pode ser coletado na veia da criança também, não deixa de ser o teste do pezinho, né? Só que pode ser coletado na veia, principalmente nos testes ampliados, que a gente precisa de um volume sanguíneo um pouco maior. Então, a gente colhe com uma agulhinha bem fina, uma seringa, um volume maior para fazer a maior quantidade de testes. Agora, eu quero aproveitar também, falando sobre o teste do pezinho, que vocês também agora oferecem um teste de sexagem fetal, que até então acaba sendo mais conhecido como o teste para poder saber o sexo do bebê um pouco antes da ultrassonografia, que demora aí na 14ª semana e já é possível saber o sexo a partir da 8ª semana de gestação. Mas além de saber o sexo, é possível também diagnosticar doenças? Isso.
A sexagem fetal é um método diferente, por exemplo, do teste do pezinho, porque nós vamos usar técnicas de estudo de DNA. Então, o DNA é como se fosse a assinatura genética de determinadas coisas, por exemplo, do sexo, né? No caso da sexagem fetal das crianças, nós sabemos que as mulheres têm os 2 cromossomas, XX, e os homens, XY. Então, se tem um cromossoma Y circulando no sangue da mãe, né, pela via placentária, a gente consegue descobrir esse cromossoma Y e só pode ser de um menino que está sendo gestado, obviamente numa gestação única, né? Porque se for gemelar, a gente não vai saber se os 2 né, sexos são do sexo masculino. Aí tem que esperar o ultrassom. Mas, como é uma técnica de DNA, a gente pode aplicar para inúmeras doenças. A gente conhece o DNA alterado de algumas doenças e pesquisa este DNA alterado naquele sangue, no sangue da mãe, na verdade, mas esse sangue é uma amostra placentária, né? Sai da placenta para o sangue da mãe e a gente consegue estudar aquilo ali. Quer dizer, essa importância de descobrir essas doenças já na gestação, algo pode ser feito ao longo Sim, dessa alguns gravidez? procedimentos, algumas técnicas de tratamento já podem ser realizados, até intraútero mesmo, mas principalmente o conhecimento para poder as medidas cabíveis de parto e de acompanhamento no período perinatal e durante a infância da criança, para a gente diminuir, às vezes, o problema ou até conseguir sanar, né? Já sabendo que a criança tem aquele problema, já começa um tratamento específico, né? Verdade. Infelizmente, não é disponibilizado ainda gratuitamente, é um exame, alguma coisa mais cara, mas acredito que se houver uma demanda, isso vai começar a ser disponibilizado, assim como, por exemplo, o teste do pezinho hoje é disponibilizado. Bom, quero agradecer a sua presença aqui hoje, parabenizar pelos 40 anos do laboratório, né? Isso. A gente está muito feliz esse ano, o Laboratório Marcos Daniel completando 40 anos de mercado, né? Começou com o meu pai, que era Marcos Daniel também. E hoje a gente, graças à ação dos nossos colaboradores, que são muitos, a gente quer agradecer, estamos comemorando 40 anos, conseguimos o primeiro lugar nas marcas ícone. É verdade. E atingimos também a certificação ISO 9001. Que bom. Então a gente está muito feliz e agradece essa oportunidade aqui. E tem muito que comemorar e oferecer, né, para a nossa sociedade. Obrigada, tá? Por nada. Por ter vindo hoje aqui no nosso programa.